Sabe o que é isso? É que quando eu vou para os lugares, os meus filhos sobrenaturais também me acompanham. Ficar escrevendo Acho terror, que é por isso. ficar até escrevendo coisas de terror e os encostos todos pendurados na Nada. Mas é legal isso aí, eu gosto. Esse estilo de escrita é muito belo. E como eu digo, não é qualquer um que escreve. É verdade. Não é. Estamos de novo ao vivo, porque nós somos teimosos, nós somos teimosos. Agora eu quero que você veja para mim, minha diretora aí, monitorar aí. Tá bom? Mesma situação, tá todo mundo. Estilo de escrita é muito belo. Como eu digo, não é qualquer um que escreve. Não é. Estamos de novo ao vivo, porque nós somos teimosos, Agora eu quero que você veja para mim, minha diretora aí, monitorar aí. Desliga o som do seu computador. Mas o som está zerado. Mesma situação, tá dando eco. Tá saindo tudo. Tá dando eco, tem dois sons, não sei se é do seu celular. No celular. Vou chamar o Diego aqui para resolver isso essa semana. Tem que sair som do microfone, pode ser assim. Mas não é conectado ali não, né? Já tá desconectado, então. Está desconectado. E eu. P2 ali, né? Vamos ver se vai. Olha, a diretora cometeu um erro aqui. Vai ter uma morte ao vivo agora. Aí vai bombar, né? A autora já está aqui, ela já pega e escreve, né? Já escreve Tá só. ao vivo, meu compadre. Diretora, veja aí, por favor. Peraí que tá dando um delay aqui. Não. Não resolveu? Vamos lá, se mesmo. Muito bem, é o seguinte, vamos lá. Né? É assim mesmo, acontece. O importante é o seguinte, eu vou dizer, é que os nossos autores estão aqui, aceitaram o nosso convite. Nós estamos muito felizes por eles estarem aqui. Pedimos desculpas de você aí, nosso ouvinte, nosso amigo, nosso apoiador, por causa desse imprevisto. Aconteceu algo aqui que certamente foi culpa da diretora, pode ter certeza. Mas nós vamos resolver, né, para a próxima entrevista, pode ser até com eles mesmos, né? E nós vamos seguindo por aqui, porque não existe esse negócio não. Tá certo? Então, na manhã de sábado, hoje é dia 29 de outubro, né? O dia que antecede o grande dia da escolha da nossa nação. Que maravilha, né? De poder exercer a democracia. A democracia é tudo, o Estado democrático de direito é uma espécie de paradigma fantástico, né? Algo melhor do que isso eu ainda não vi. Que bom, né? Que tudo dê certo para todo mundo, que tudo dê certo para nós, para a nossa nação. E nós vamos seguindo em frente. Daqui da minha parte, na direção de Cíntia Mello, né? E a minha Flor Amazônica, nós estamos recebendo hoje aqui os autores, nossos queridos autores, a Sônia Elias e o meu querido Flávio Dourado. São dois escritores amazônicos com obras belíssimas. Essa aqui é a obra O Bom Entre os Maus, um belíssimo livro do meu irmão Flávio Dourado, que está aqui, esse jovem, talentoso, estudioso, né? Essa obra belíssima aqui, ó, você pode ir acompanhando aí nosso programa e depois você pode entrar em contato com o autor para adquirir. E a Sônia, que mandou imprimir 50 mil cópias, mas já esgotaram, né? Já esgotaram tudo. Não, mas é verdade, já acabaram mesmo, né? Mas ela também. E vocês vão ouvir falar das obras deles aqui. Mas antes, porém, eu quero aproveitar o ensejo, mesmo com esse problema de som aqui, para a gente falar sobre os eventos que estão chegando aí. Olha só, é um prazer falar sobre isso aí. Nada me dá mais prazer do que isso. É o seguinte, tem algum áudio aí, tem que baixar aí, diretor.
no seu computador. Pessoal, no dia 19 agora de novembro, nós vamos ter a entrega, a Assembleia Geral de Entrega de Fardões Acadêmicos, visando a diplomação, grande solenidade de diplomação que vai acontecer lá no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no dia 25 de novembro, né, doutor? 25 de novembro, nós vamos ter uma diplomação de novos membros que estão entrando agora na Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, a nossa Alcama, que estão chegando, novo sangue, novas pessoas para somar conosco e fazer grandes trabalhos pelo desenvolvimento da nossa região, né? Inclusive, essas duas figuras da literatura que estão aqui conosco estarão ingressando. Uma honra para nós receber Flávio Dourado e Sônia Maria Elias aqui hoje, nessa manhã de sábado, na Rádio TV Cultural da Amazônia, tá? Quero cumprimentar os meus convidados e dizer que é muito, muito bom tê-los aqui. Eu quero mais uma vez, e ao vivo, pedir desculpas pelo transtorno técnico aqui, né? Porque isso acontece, mas tem que acontecer, né? Serve de exemplo para a diretora e a equipe dela. São 14, meu irmão, funcionários aqui. 14 funcionários. O que eles fazem, cara, que não resolve isso? O meio da cultura independente é assim mesmo. Então, Flávio Dourado, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia. Suas considerações iniciais para as pessoas que vão te ouvir, os que estão aqui, os que virão e os que ouvirão depois. Primeiramente, tecendo aí um agradecimento a você, à academia. E muito bom dia para todos aqui presentes, espectadores. E hoje a gente vai falar de literatura independente, que com certeza é algo que no Brasil é muitíssimo difícil, a Sônia muito bem sabe. E desafios à parte, a gente vai continuar trabalhando. Perfeito. Minha querida Sônia Maria Elias. Sônia Maria Elias, dona de um sorriso ímpar, né? De um talento ímpar, sensibilidade para escrever. Ela escreve coisas interessantes. Então vamos falar sobre esse gênero. Seja bem-vinda e bom dia, minha querida. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu falo aqui na rádio e estou um pouco nervosa. Diretora, primeira vez que ela está sendo entrevistada. Primeira vez. E você deixa acontecer isso, diretora? Só uma observação. Bom dia, né, a todos. Mas voltou o áudio perfeitamente. Olha, resolveu. Nesse instante. Mas o seu eu não estou ouvindo. Você tem que puxar o microfone aí. Ó. Fale de novo isso aí. Será que tá certo? Não, pegue no final dele aqui. Agora. Agora. Agora? Não, de novo. Já tá? Já. Não toque mais. Tá bom. Repita isso aí, você Olha, que é portadora de boa som notícia. Está ótimo, não está mais externo, tá? Tá perfeito. A persistência resolve as coisas. Mas sabe por que ela resolveu? Que eu falei no ar, aqui ao vivo. Foi uma reclamação, né? Uma reclamação Assim, e para os seus assessores, que são 14 pessoas. Não sei para que isso tudo. Porque eu ainda não sei de onde conheço, arruma dinheiro né? para pagar. Não conheço ainda esses assessores, mas... Muito bem. Muito bem, meus amigos. Então, que bom que o som voltou. Agora vamos falar com qualidade. Senhoras e senhores, recebendo aqui hoje esses dois incríveis escritores, Flávio Dourado e Sônia Maria Elias, a gente vai começar perguntando aquela coisa trivial, né? De onde foi que surgiu Flávio Dourado, né? Quem é Flávio Dourado? Onde nasceu, né? É muito jovem ainda, rapaz, mas já tem aí um caminho percorrido na literatura com esse livro lindo aqui, ó. Pessoal, isso aqui é meu, claro que eu ainda vou ler, não tive tempo, mas é muito belo essa obra linda, que é da Clube de Autores, editora Clube de Autores. Isso. Flávio, quem é Flávio Dourado? Muita história para contar, apesar dos poucos anos de vida, porque todas elas vêm do imaginário. Beleza. Mas, bom, me chamo Flávio, eu tenho 24 anos, sou escritor, como obviamente já temos falado aqui, mas eu também sou assessor jurídico, sou militar e músico, né? Então eu tenho esse apreço aí pelas artes. Comecei a escrever ainda muito cedo, porque meus pais são leitores assíduos, então eu nasci num lar que era propício, né, para a escrita, pelo amor à literatura. E então sempre tive esse incentivo, coisa que pouca gente tem, para ler, para escrever. Nem todo mundo recebe esse respaldo dos familiares, então bastante privilegiado. E podendo exercer agora minha literatura, busquei conhecimento, a gente estava até discutindo aqui com o professor, né, sobre questões editoriais, tenho me amarrado nesse assunto e resolvi fazer uma publicação independente. Então, na verdade, essa editora Clube de Autores é uma plataforma de autopublicação na qual você insere lá o miolo do seu livro, a capa, e fica à mercê de quem quiser comprar.
E aí, assim que alguém adquire uma unidade, ela é impressa diretamente para aquela pessoa, né? Então, hoje... Olha que interessante, né? Pouca gente conhece, né? Existem, acho que apenas umas 2 plataformas dessas no Brasil, que é o ICLAP e essa Clube de Autores. E eu acho que é a forma mais fácil e mais acessível, mais democrática para a publicação de livros hoje em dia. Legal. Não sei se ele falou, que eu estava aqui olhando o livro dele, mas você é amazonense? Nasceu aqui? Sou amazonense, passei 7 anos em Roraima, né? Fui estudar lá. Acabei perdendo talvez o chiado da fala um pouco, mas vou recuperar. Voltei para Manaus e vou recuperar. Legal. Ele é advogado também, jovem advogado, causídico, estudioso, inteligente, e conquistou a todos nós aqui na Alcama. E sempre repito, receber sangue nos jovens assim, cara, no nosso Silogeu é muito promissor. Obrigado por ter vindo, meu querido. Eu que agradeço. E quem é Sônia Maria Elias? Esse sobrenome é forte, hein? Esse sobrenome no Amazonas, eu conheço algumas pessoas que têm esse sobrenome, jornalista inclusive, uma amiga minha lá da Assembleia Legislativa, né? E é uma família tradicional, né? Quem é a Sônia Maria Elias? Então, eu escrevo já faz um tempinho. Só que sempre ficou muito pra mim. Nunca tive coragem, na verdade. Acho que eu comecei a escrever lá pra 2015. Tanto que foi o primeiro conto que eu escrevi na minha vida toda foi O Dia Depois de Amanhã, que é um dos 12 contos do livro. Só que sempre ficou pra mim. Eu não tinha coragem de mostrar. Pra mim sempre, não tá bom, não dá pra melhorar. Eu não estudei o suficiente. Não sei, não dá. Sempre, comigo é sempre assim. E aí, quando chegou a pandemia, que começou a se espalhar, né? Que eu vi realmente pessoas partindo e eu olhei pro meu pai. Logo quando eu vi que era fatal para diabéticos, aí eu vi que... eu falei, bom, será que o meu... Já pensou acontece alguma coisa com o meu pai e eu não consigo mostrar para ele o que eu posso fazer? Pois é, que né? talvez as pessoas possam gostar, né? E ficar nesse talvez. Foi quando eu comecei a escrever mesmo. Sentei e foi questão de eu pegar os 10 primeiros temas dos 10 primeiros contos em um dia. Eu me tranquei no quarto. Não é saudável fazer isso, né? Quem é escritor sabe disso, se cobrar assim dessa forma. Mas eu me tranquei no quarto e eu peguei os 10 temas dos 10 primeiros contos. E escrever foi questão assim de 6 meses. E nesse tempo eu fui correndo atrás de capista, diagramador, tudo assim, sozinha. E aí, quando foi, acho que final de novembro, eu consegui juntar todos eles e publicar numa plataforma digital, que é o Wattpad. E é uma plataforma onde você pode publicar qualquer coisa. Desde de quem é iniciante até a gente encontrar obras incríveis lá. Tanto que eu fiquei muito amiga de pessoas lá que eu vi. Não, porque o Wattpad, ele tem uma fama de ser... Como é que eu posso dizer? É uma plataforma de contos... Tem bastante, né? Tem de tudo, na verdade. Conto hot, mas acabou ficando mal afamado a plataforma por conta desse tipo de literatura Entendi. dita baixa, né? Rotularam. Né? Aí eu comecei por lá, na verdade. Aí eu queria saber, antes dos contos, né? Eu queria saber o que as pessoas achavam disso. Então, eu publiquei um livro lá que é até o que vai ser lançado agora em 2023, que é o Mantenha a Luz Acesa, um romance de terror. E lá eu consegui umas 4 leitoras, assim, e eu pude ver o que não é esse bicho de 7 cabeças, sabe? Você poder mostrar para as pessoas o que você gosta de fazer, e é isso, sabe? Você é amazonense? Sou. Olha, eu particularmente, que sou editor, eu estou muito por fora dessas paradas aí de plataformas, sou das antigas, né? Mas eu quero me aperfeiçoar nisso, cara. E com vocês chegando aqui, mostrando essas coisas incríveis, porque você falar que o cara insere os conteúdos numa plataforma e sair isso aqui belo desse jeito, meu irmão, então isso aqui é inovador e merece atenção. Então eu vou procurar saber, aprender sobre isso, que nós temos a editora Palavra da Terra e nós estamos reformulando a editora inteira para 2023, inclusive com nossa revista científica Eruditiones, que é uma beleza de revista que está em submissão, e também livros que nós vamos lançar novos, né? Tá chegando aí a história de Nova Olinda do Norte, né? Que é Meu Torrão de Ouro Negro. E está chegando também a antologia da ABEP da Alcama, né? A Imortalidade Amazônica 3. É uma obra belíssima também, que está sendo produzida pela Palavra da Terra. Então nós temos diretora que nos aperfeiçoar, viu? Nós estamos muito obsoletos aqui, tá ligado?
Então vamos fazer o seguinte, bora aprender sobre essas plataformas aí. Nós temos duas figuras que conhecem muito bem isso, podem nos ensinar, né? Então, com relação a gênero, meu parceiro, literatura é literatura, entendeu? Eu gosto de tudo, meu irmão. É lógico que ninguém vai agradar a todos. Tem gente que não gosta de um gênero, gosta só daquele. Então, se não gosta do gênero, não vai lá para criticar. Não, simplesmente não acessa, não gosta. Para que vai acessar para criticar, né? A literatura é linda, a literatura é livre, ela vai existir, todos os seus gêneros vão existir, goste ou não, quem quer que seja. Literatura é literatura. Esse negócio de rotular está muito errado, né, doutor? Com certeza. Falando de gênero, né? Obviamente que quando se fala de escrita, você acaba acolhendo um gênero específico, mas eu acho que uma pessoa que procura escrever bem, ela tem que ter a mente aberta, então na leitura dela, ela vai ter exemplares de livros de diversos gêneros, né? E, de certa forma, isso faz parir um tipo de literatura mais interessante também. Você mesclar vários gêneros diferentes. É porque a gente sempre fala que o Brasil teve diversas escolas literárias, mas hoje a gente vive a literatura contemporânea, que ela está sempre em metamorfose, é o momento atual e ela não tem rótulos, como você falou, né? Tudo é literatura contemporânea, desde que seja produzido de forma contemporânea. Então, não tem como a gente falar que tem que ser dessa forma, tem que seguir essa estética, não existe isso, né? Pois é, diretora, a diretora aqui, ela está treinando para ser poeta, né? Eu acho que poetas se fazem, ninguém nasce poeta, né? Tem gente que diz o contrário, eu também respeito essa teoria, essa corrente, mas ela é uma corrente muito academicista que prende as pessoas que desejam ser e não vão ser porque acham que não nasceram assim. Então acho que todo mundo pode ser poeta, pode ser escritor, sim. Tem só que exercitar o talento e aperfeiçoar. Na verdade é perfectibilizar, né? Perfectibilizar as suas atitudes e a sua maneira de olhar o mundo circundante, escrever o mundo circundante. Não tem nada melhor. Diretora, você já está preparando seus poemas, diretora? Não toca, hein? Diretora. Eu até iniciei, né? Olha. Mas depois, né, nesse período agora de final, né, do ano aí, né, com a demanda de trabalho, né? Muitos afazeres, aí deu uma parada. Parei. Eu tô quase no mesmo, mas agora que eu me aproximei aqui da associação, da academia, me renovou o gás. Vamos botar pro toco, né, Dudu? Com certeza. Olha aqui, eu penso o seguinte, tem surgido uma gama muito legal de jovens escritores, e eu sou muito favorável a isso. Eu sou apaixonado pela juventude, né? Porque no meu tempo eu não tive esse privilégio de viver o que vocês estão vivendo. Eu escrevi já muito tarde, meu primeiro livro foi de 1999, eu tinha 29 anos de idade já. Já acho meio tardio. Prefiro não falar a idade que eu tinha nessa época aí. Né, acho que ele tinha 3 anos. 3 anos. Nada, eu sou de 98. Né? Era criança ainda. Ainda é criança, 24 anos, né? E então eu acho muito bonito o surgimento desses novos talentos, ainda mais vindo para a Alcama. A gente se sente muito feliz, né, diretora? Muito feliz, vocês serão muito bem recebidos, vocês verão a emoção que é essa solenidade que vai ocorrer no dia 25 de novembro. Né? É gás novo para a nossa instituição, para o nosso Silogeu, e a gente está muito orgulhoso disso, né? E com relação a gênero, eu acho que é um tema bem legal para se debater. A gente tem que quebrar essas barreiras, esses paradigmas, com a insistência. Você sabe, quem que não conhece Stephen King, né? É um dos maiores nomes do terror do mundo inteiro. Stephen King era insuportavelmente não aceito na América. Mas o cara, ele foi fazer como fez Manuel de Barros, ele foi carregar água na peneira, né? Ele disse, não vou desistir não. E olha, ele é um dos mais consagrados autores gravados. Não é não, doutor? Vivo o mais, né? Com certeza, apesar de eu ter um apreço grande pela literatura dele, quem foi muito influenciada por ele foi a própria Sônia, eu acredito. Por isso que eu estou falando nele. Sim. Por isso que eu estou falando nele, para falar com ela sobre a questão de gênero literário. Edgar Allan Poe, grande nome também. Eu amo Edgar Allan Poe, o velho doido. O Allan Poe era o cara, né? Você sabia que o Edgar Allan Poe inspirou a música November Rain do Guns eu não sabia. Um conto muito doido que inspirou Axl Rose, que é outro talento que eu adoro e que construiu essa canção que para mim é uma das mais lindas do mundo. E você se inspirou em Stephen King? Inspirei, inicialmente sim. Essa questão de, logo no início, eu falei, como é que, logo quando eu fui descobrindo a escrita, né? Como é que eu consigo assustar alguém
por meio de palavras, porque você falando é uma coisa, né? Você consegue criar uma tensão, ok? Só que aí quando como é que eu consigo fazer isso? De maneira estática, né? Escrita. Sim, assim. Até voltando assim pro meu livro é mais terror psicológico do que você ficar assim, eu te encaminho para um canto e no final é completamente diferente. Já ele já consegue causar esse calafrio. Tanto que quando eu fui ler O Iluminado, eu consegui, eu sempre gostei de ler sozinha, né? E a partir do momento que eu li O Iluminado, eu não consegui, mas eu falei, cara, é isso, sabe? Então, à medida que eu ia escrevendo meu livro, eu parava e voltava pro Iluminado. Parava, voltava pro Iluminado, até Doutor Sono. E foi daí que veio que eu me aperfeiçono, na verdade. Legal. E, doutor, qual é a sua inspiração aí? Diga aí os nomes que o senhor vê como referência. Continuando, bom, já pegando o trajeto que a gente está falando de terror, né? Apesar de não ser o que eu escrevo, eu gosto muito da word fiction, né? Que é aquela que te causa estranheza. E Os Dois Pais é justamente o Edgar Allan Poe, que é considerado o grande pai, mas quem fez ela se abrilhantar, né? Word fiction foi o Lovecraft. Então eu acho interessante porque ele não tem um terror objetivo, aquele que vai criando uma imagem na sua cabeça. Pelo contrário, é a dificuldade de se criar uma imagem na sua cabeça que causa a sensação de temor. Lovecraft, ele escreve de forma sempre usando adjetivos, até já conversei isso com a Sônia, né? Sim. Que ele usa uns adjetivos tipo assim, indecifrável, remetendo sempre ao bizarro, algo que você não consegue facilmente fechar na sua cabeça, imaginar aquilo. E isso me causa um incômodo, eu não consegui definir algo. E eu acho isso muito interessante, eu tento trazer isso, querendo ou não, para minha escrita. Mas se for falar do que me influenciou, aí a minha escola já é totalmente diferente. Eu gosto muito, muito do realismo brasileiro, né? Embora, fantástico. Se você for falar, vamos falar agora de literatura de uma forma mais acadêmica, nós temos apenas 2 escritores que expuseram para o Brasil o realismo de verdade, né? Foi o Machado de Assis e Raul Pompeia, em pouquíssimas obras, né? É muito interessante quando a gente fala de Machado de Assis, sempre ele é visto como o pai do realismo, muito embora a minoria de suas obras fossem caracterizadas como né? Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Tem o Ateneu lá do Raul Pompeia. E aí o filho que me chamou mais atenção ainda foi o filho do realismo, que eu gosto muito do termo radicalização do realismo, que é o naturalismo. E aí vem o meu escritor favorito, que é Luiz Azevedo. E foi, com certeza, aquele que marcou a minha escrita. Aquela forma de animalizar os seres, de fazer um estudo do social e descrever o cotidiano de uma forma interessante. E a minha escrita tem disso. O meu livro, O Bom Entre os Maus, os primeiros 2 terços dele nada mais são do que tramas familiares, descrições do cotidiano, onde eu inseri ali um tempero amazônico, porque eu não poderia deixar de falar do lugar onde eu nasci, mas é basicamente isso. Para muitas pessoas é desinteressante, mas para mim, inclusive as críticas que eu recebi boas dos leitores são referentes a isso, que a melhor parte do livro são essas pérolas do cotidiano. E no final, assim, eu vou um pouco até para o romance policial. Leitores mais maduros acabaram não gostando tanto e disseram que o melhor estava conservado até a metade do livro, que é essa questão dos tramas familiares. E esse é meu apreço por escrever sobre a realidade. Pois é. O Machado de Assis inspirou toda uma geração, né, cara? É um grande construtor de ousadia. Eu também gosto dele, me inspiro bastante no trabalho dele, apesar de que eu uso um pouco muito do realismo, mas também uso muita metalinguagem, né? Para escrever a Amazônia. Eu só escrevo a Amazônia. Eu não consigo fazer outra coisa, bicho. Não acaba o assunto. Não, porque o meu palco de escrita é a Amazônia. Tudo se desenvolve aqui, eu invento as coisas, mas tem que ser aqui. Eu não conheço. Eu me defini dessa maneira também. Eu posso escrever sobre o que for, desde que se passe de alguma forma aqui. Pois é, né? Muito legal isso aí. E a sua obra, diga aí o título da sua obra, que a gente não conseguiu ter aqui ainda, mas vamos ter. E conte-nos um pouco sobre ela, assim, da estrutura do arcabouço da sua obra. É um romance? Não, é uma coletânea. É um livro com 12 contos. Título? Testemunho Noturno. Testemunho Noturno. Belo título. Testemunho Noturno. É porque quando eu terminei de escrever o livro,
eu parei para prestar atenção e vi que todos eles tinham um cenário noturno, tudo acontecia de noite. Poderia começar de dia, mas aí terminava de noite. E aí era onde a coisa toda acontece. E no início, logo que eu comecei, eu falei, não, eu quero que todos os contos tenham um cenário manauara. É daqui que eu sou, então eu quero exaltar isso, né? Só que aí eu queria fazer uma pesquisa de campo, queria ir... para mim não bastava a foto. Daí eu fiquei com esse receio. Eu falei, será se eu faço? Eu não queria faltar com verossimilhança também. E eu falei, não, eu não estava me sentindo preparada. O que eu fiz? Eu peguei um cenário... A maioria deles acontece assim dentro de uma casa, ou em um lugar que eu inventei. O máximo assim que aparece... um pouquinho, eu cito a Praça da Polícia, o Largo São Sebastião, coisa bem leve. Mas eu ainda não estou completamente preparada para isso. Mas aí o livro são 12 contos de terror psicológico, com o final, o plot twist, né? Que é uma reviravolta. Eu te encaminho para um canto e quando chega no final você meio que tá piado. É uma mentirinha boa, eu gosto. Eu sou apaixonada. Os filmes me fizeram ter esse tipo de escrita. E Testemunho Noturno, eu não sei o que falar mais sobre ele sem dar muito spoiler, porque são contos, são curtos, e é basicamente isso. A gente escreve, a gente acaba dando spoiler mesmo, que a gente fica tão... A gente mesmo fica feliz com o que a gente faz, né? Mas ela falou do caminho... Se eu falar demais, eu vou acabar contando tudo. Vai contar. O caminho que se segue, o desfecho, a gente espera uma coisa, acaba acontecendo. Eu acho inteligente demais isso. Chama o corolário literário, ou seja, o resultado, o desfecho, né? É exatamente diferente do que a gente espera. Esse negócio de quebrar a expectativa é top demais. Eu gosto muito. Eu, só puxando a fala da Sônia, que eu achei legal, que ela falou da verossimilhança. E justamente por eu gostar do realismo, a verossimilhança ela não pode faltar, porque senão quebra perspectivas. Para muitas pessoas não importam, sendo bem sincero. Só que assim, eu gosto muito dessa discussão, que até na ficção existe um negócio chamado, falando agora de forma técnica da escrita, suspensão de crença. O que é suspensão de crença? Mesmo no universo que não existe, um universo que ele é ficcional, e ele tem como ali cerne magia ou algo do tipo, deve existir uma suspensão de crença. Você tem que fazer aquela pessoa que está lendo acreditar que aquilo é possível de acordo com a física daquele mundo. Isso é muito importante na escrita. Escritores acabam ignorando isso. Já li obras onde você lê e fala, pô, mas peraí, de acordo com o que esse cara me apresentou o livro inteiro, o protagonista não é capaz de fazer isso que ele está dizendo, entendeu? Aí eu sempre vejo nas discussões, sigo fóruns de escritores. Você instiga o debate, né? Muita gente falando assim, mas isso é uma ficção. Como é que o cara vai voar? Não, peraí. Tem que ter uma explicação. Eu adoro isso aí, cara. Por que o Superman consegue voar? Certo? O cara vem de outro planeta, ele absorve a radiação do sol amarelo e, sabe... Tem uma física. A verossimilhança ela é a base da literatura para mim, no realismo, né? Eu acabei tendo um desafio. Eu escrevi meu romance e eu tô também indo pro lance dos contos. Então meu segundo livro vai ser também uma coletânea de contos. E um deles ele se passa em Guarini. Eu falo da casa de farinha. Agora, o problema embora eu seja amazonense, eu nunca fui em Guarini. E quem é que foi, né? Já visitei uma casa de farinha, mas não as tão famosas de Guarini. Aí eu me peguei pensando, será que eu devo escrever sobre um lugar que eu nunca fui? Por que não? Claro que devo escrever. Lógico. Mas aí eu falo, não posso falar besteira sobre produção de farinha sem saber. Vai estudar o processo. Peguei uma tese de doutorado sobre não podia ser melhor, né? o beneficiamento da mandioca e transformar na farinha de Guarini. E li tudo, cara. Foi a coisa mais diferente que eu já fiz para poder escrever algo. E eu acho que o resultado ficou bom. Mas, olha, minha querida Sônia e meu príncipe aqui, Flávio, estudar. O escritor precisa estudar. Sempre. O escritor, na verdade, ele é um grande pesquisador. É um pesquisador nato. O escritor, porque senão fica surreal, e surreal não tem a ver com real. Então a gente, para fazer um romance, que a gente tem que fazer, criar significações, que já ampliar significações, a gente tem que estudar para falar sobre aquilo. Eu faço muito isso. Você falou uma coisa interessante. Eu estou lançando, esse é o maior desafio da minha vida. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui.
É para ter sido lançado, mas é muito difícil, acabou muito complicado. E olha que nós temos editora, viu? O livro O Invasor de Pátrias, né? O Invasor de Pátrias é um romance que fala sobre o Rio Amazonas. Sim. Que passa em vários países. Em cada país que ele passa, Nome devorando tudo. interessante. Né? Pois é, ele passa em cada lugar que ele passa por aí, pela Amazônia Internacional, ele sai devastando tudo e ninguém freia ele. Os ímpetos do rio, uma coisa natural que ninguém segura. Não adianta, o povo já está acostumado às enchentes e às secas, tanto que eles não abandonam suas terras. Não, isso aí vai passar, vamos ficando por aqui mesmo. Amam suas terras e o Rio Amazonas sempre lá presente, invadindo pátrias e criando, digamos assim, acontecimentos interessantes em torno do amor. Então tem algo criado, mas tudo geograficamente pesquisado e correto. Por isso que você está falando aí, a verossimilhança, né? Tem que trabalhar isso, não é, escritora? Isso. Até porque ontem eu estava assistindo uma live, né, de um colega meu que vai lançar um livro agora. Daí acabaram falando sobre estavam conversando sobre escritores que não gostam de ler. Daí eu fiquei, existe isso? Como é que é possível? Porque da primeira vez que a gente conversou, lancei os contos, acho que foi, eu sou péssima com data, mas eu acho que foi em 2019, na plataforma Wattpad. E eu peguei para ler, quando eu tive a ideia, né, de publicar fisicamente, peguei para ler e já foi o quê? Em 2021, acho. E quando fui reler, no caso, eu já não gostei daquela escrita, mas foi graças ao estudo que eu fiz, aos contos que eu li, aos livros que eu li. Amadureceu, né? Sim. E eu fico, como é que uma pessoa que quer escrever, que quer continuar nessa área, não quer ler? Paradoxo, não existe isso. Paradoxo. Depois que... Tenho que falar, né, que dos escritores vivos talvez seja um dos meus favoritos. Não sei bem o que vocês pensam dele, né? O Milton Ratum. Gosto muito, eu sou fã dele. Eu tenho uma entrevista dele com... Não lembro agora se é o Drauzio Varela. Meio esquisita, né? Mas ele fala que ele não se considera um bom romancista. Aí é um absurdo, né? Porque ele é um dos maiores romancistas vivos do mundo, na minha opinião. O cara que escreveu o Cinzas do Norte. Do Norte. Não é mas é modesto. Ele Na orelha do meu livro tem um trecho. Nessa primeira orelha. Dessa aqui. obra? Das Cinzas do Norte? Não. Ah, Relato de um Certo Oriente. Sim. E dois irmãos também. São fantásticas as obras. E ele fala que não se considera um bom romancista, um ótimo romancista, como tanto diz, como a crítica tanto alega, porque já existiram no mundo romancistas melhores, que são os russos. E aí eu parei para pensar, se ele tem essa modéstia, quem sou eu, né? E realmente, a gente tem que estar sempre em aperfeiçoamento. Foi o que eu entendi da fala dele. Que você não tem como se dar por satisfeito, como aperfeiçoado, por isso que ele não poderia dizer que ele era um ótimo romancista, num mundo onde já existiram Dostoiévski, então, tipo assim, de uma densidade ali técnica, literária, que é difícil se comparar, e eu acho que por isso me força a querer sempre melhorar, ler mais. Isso é feito através da leitura, obviamente, né? Então, eu acho que não existe um bom escritor que não é um bom leitor, não existe. Pois são os aventureiros, né, que acabam... Tem uns que se dão bem, inclusive, tá? Tem. Na verdade, mercado. A nossa escritora Sônia falou sobre se cobrar demais, isso não é muito bom. Mas eu penso o seguinte, tem que ter uma carga de cobrança particular, subjetiva, importante, para a gente aperfeiçoar o conteúdo. Senão, nós vamos ser mais do mesmo, né? E esses caras que não leem e escrevem, né? E tem muito também o outro lado da questão, que os escritores não se prestigiam, né, cara? Não gostam de ler os outros escritores. O cara recebe um livro do outro escritor, ele recebe, agradece, esquece por lá, engaveta. E o cara faz a mesma coisa com a tua obra. Seria muito bonito se a gente pudesse se criticar. Criticar no sentido técnico, no sentido científico, não no criticismo, né? Dizer, poxa, Paulo, eu adorei aquilo lá teu, mas olha, será que não seria bom ir para aquele caminho? E tá, pô, sugestão boa, hein? Isso é crítica, não é criticismo. Leitor beta, Sônia que sabe o que é. Não sei se o senhor... Não sei, não. A literatura está fluindo com a tecnologia. Se quiser falar, tu chegou a ter algum leitor beta? Sim, logo... Explica antes o que é. Leitura beta é quando você dá o seu livro para alguém analisar. E aí ele vai te falar, te passar o resumo sobre o que ele achou. Não é a leitura sensível, mais o resumo do que ele achou. Como leitor. Isso, como leitor. Mas ele vai te dar uma visão de leitor e não de editor, porque o que é conhecido, né, amplamente pelos escritores é a leitura sensível que ela falou, que é um ponto de vista técnico, geralmente de um cara que é um editor ou um escritor já consolidado, e o leitor beta não.
ele é o ponto final. Ele é como se fosse o consumidor. Então é um cara que ele lê todo tipo de literatura inimaginável, não necessariamente ele tem conhecimento técnico sobre estrutura, sobre estética do romance. Olha que legal isso. Mas aí ele vai te dar a opinião real, que um leitor normal te daria, é o leitor beta. Você entendeu, diretora? Você entendeu essa sacada de leitor beta? Cara, show de bola. Eu vou atrás desses betas aí para ver. A ideia vem da testagem de produtos, né? Porque beta também é um nome usado, por exemplo, na indústria dos jogos. Um game está sendo produzido e aí você vai entregar aquilo para um jogador. É um cara que ele não tem conhecimento técnico de programação, de design, nem nada, mas ele vai falar, pô, não gostei dessa parte, a jogabilidade tá ruim, o enredo não tá bom. Com o livro é exatamente a mesma coisa. Você vai dar pro cara testar o seu livro e vai ter a oportunidade de mudar alguma coisa. Ele vai falar, pô, essa virada aqui foi um pouco previsível. Aí você vai ver, realmente, essa virada de enredo aqui tá muito previsível. Você vai lá e torna imprevisível. Diretora, veja só, eu estou muito ansioso para a minha diretora se tornar poeta, né? A diretora será empossada também no dia 25 por toda a sua trajetória na educação, pela pesquisa, pedagoga de renome. Ela não aceita essas coisas, mas eu digo porque vejo, convivo, e eu sou apreciador do trabalho dela. Ela é muito perfeccionista nas coisas que faz, apesar de ter pecado muito hoje aqui na técnica do som, aqui de tudo. Não é da área dela. Mas ela diz que ela diz que sabe tudo. Então, pelo trabalho desenvolvido até aqui, o profissionalismo empregado em todas as suas ações, ela se entrega mesmo, cara. Então é uma pedagoga de respeito, gosto muito desse trabalho. Então é ciência, está ingressando com muito mérito. Ela não quis nas outras vezes, ela é modesta também, pois agora você vai, eu acho que é questão de mérito. A propósito disso, minha diretora, como é que estamos aí? Os nossos amigos, né? Hoje está todo mundo ainda dormindo, né? Ou tem muita gente trabalhando também, e daqui a pouco o pessoal vem aqui, que a gente dá uma olhada depois, tem 1000 e poucos acessos, não sei o que, o cara vai assistir a entrevista, né? Mas fica registrado aí, deixando claro que os problemas técnicos que aconteceram no início, né? Mas, diretora, tudo bem por aí? Nossos amigos estão participando? Tudo bem. Nós temos a participação aqui da Maria Luísa Brasil. Querida escritora Maria Luísa Brasil, lá do Iranduba, olha. Né? Maria Luísa Brasil é um caso interessante. Conhecem não, né? Não. É uma menina cheia de limitações biológicas, mas que é um exemplo de caráter e de esforço. Ela não deixa a desejar para ninguém. Já publicou o livro dela, primeiro está publicando o segundo, participante em várias antologias, é fundadora da Associação Brasileira de Escritores também, vai ingressar em breve na Alcama. Um abraço para ela lá, e a mãe dela, Andréa, lá em Iranduba. Isso, uma jovem muito inteligente, né, amor? Olha quem está conosco aqui. O escritor... Estou com óculos, mas parece que... diretora... Eduardo de Freitas. É hoje, diretora. Eduardo de Freitas está mandando um grande abraço, né? Professor, um bom sábado. Eduardo de Freitas? Eduardo de Freitas. Meu aluno do Direito. O Eduardo. Gente boa. E o Gerlande Paiva, né? Ele está dando bom dia. O Gerlande Paiva, ele é radialista da TV Cultura, da rádio... Como é o nome? Encontro das Águas, né? Rádio Encontro das Águas. Um abraço pra você, meu querido. Quem tá curtindo aqui? Toninho do Paiaiá. Toninho do Paiaiá tá lá na Bahia, olha. Isso. Lá na Bahia, cara. Lá na Bahia. Aparecido Pedro Silva. Mara Lúcia. Olha, são 2 milhões de pessoas conectadas aqui, ó. Mais de 25 mil comentários e 357 mil curtidas. A gente agradece muito mesmo, de coração. É um negócio bem legal isso aí. Obrigado a todos vocês. Fiquem conosco aí, vão chamando, compartilha o negócio aí, dá uma força para nós. Estamos entrevistando aqui hoje 2 escritores jovens, talentosos, admiráveis, que são agora membros também, entrantes, da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, nossa Alcama. Flávio Dourado, esse menino especial que já avançou bastante na vida, estudioso. Um exemplo de gás, é o cara. E a minha querida Sônia Maria Elias, que também é uma escritora talentosíssima, desafiadora, ousada na sua escrita, né? E que nós ainda vamos trabalhar muito as obras desses 2 escritores, que estão aqui também com projetos novos. Tem projeto aí na área? Projeto novo? Eu tinha falado, né, do primeiro livro que eu publiquei lá na plataforma, o Wattpad, que agora eu tô pegando para revisar. Em 2023 ele vai ser lançado. Eu acredito que lá pro meio do ano
que é o Mantenha a Luz Acesa, que o meu livro de contos já foi mais terror psicológico, esse já aí vai ser mais terror sobrenatural mesmo, um bicho mesmo. Legal, cara. Você sabe que a Netflix pode querer filmar você aí, Já né? pensou? Stephen King começou assim. Tem algum prêmio que leva o seu enredo a ser adaptado pro Prime, eu acho. É o do Kindle mesmo, né? Não? Eu acho que sim. Eu não sei se é o prêmio Kindle da Amazon, que aí você pode ganhar... Ele é específico, né? Você pode ganhar a oportunidade de ter adaptado. Então não é um sonho distante, não. Não é algo Por isso, distante, é real. É o que eu tô falando. O próprio Stephen começou assim, do nada. Ele virou tudo. Tá doido, cara. Eu adoro aquele cara, bicho. Eu adoro também. Aquela cara dele, aqueles óculos dele lá, só a cara dele em si já é Já é intrigante. assustador, né? Já é intrigante a cara dele. E, bom, só tem algo triste sobre ele, também sobre o Edgar, que eles têm um ponto convergente, que foi o alcoolismo, né? É. Sim. O Stephen King, na verdade, ele falou que ele teve dificuldade de voltar a escrever sóbrio. Infelizmente, aí eu acho que a pinga é o motor de muitos escritores, né? Esse... Por que você olhou pra mim, diretora, quando ele disse isso? Será? Rapaz, fala nisso, meu amigo querido. Você citou o nome do Edgar Allan Poe. E nós perdemos um jornalista brilhante, querido, muito popular aqui, o Edgar Filho. Edgar sim, Filho, sim. o repórter, faleceu ontem, jovem ainda. Teve um AVC, não conseguiu segurar a onda e partiu. Esperamos que esteja nos braços do pai e desejamos Nós dedicamos esse programa de hoje a Edgar Filho, o repórter, que trabalhou pra caramba aqui na Amazônia com jornalismo. Aliás, eu dedico para ele também a recebimento da minha carteira da FENAGE. Aconteceu, foi quando foi? Não Foi? Anteontem. Obrigado ao pessoal do Sindicato de Jornalistas do Amazonas. Uma honra pertencer a esse sindicato, uma honra pertencer à Federação Nacional de Jornalistas, uma honra pertencer à Associação Brasileira de Imprensa, que me agraciaram com certificação e a carteira de profissional agora. Agora pode botar para cima da boia que o bicho vai pegar. É o portal Voz Amazônica e Rádio Cultural da Amazônia, né? Que pra frente. O professor, já vi que ele é incansável, né? Eu acho legal quando você vai ver a biografia do Olavo Bilac, ele era tanta coisa, mas tanta coisa. O professor tá chegando lá também. A gente Radialista, é jornalista, poeta, romancista, cronista, advogado, professor. Não, sofressor, antropólogo. Professor. Na verdade, meu príncipe, você sabe disso, você também está caminhando para esse lado aí. Multitarefas, né? Multitalento, que seria muito vanglória, né? Quem tem que dizer isso é o povo, né? Verdade. Mas multitarefas na nossa frente, a gente tem que pegar e se virar. Tem que fazer. Estamos vivos, né? Nós estamos vivos, então tem que exercer o que a gente gosta. E o jornalismo está dentro de mim, como a literatura, como a antropologia, o direito. Eu quase fiz jornalismo. Por pouco. Pois é gostoso, é um negócio maravilhoso. Eu já fui professor também da área de comunicação, na Faculdade de Boas Novas, no Uninorte, dei aula para o jornalismo. E eu sou encantado. Eu gosto de ler, eu gosto de literatura. Onde tiver escrita, eu estou no meio lá. Isso é bom demais de escrever, né? Não? O direito é bem propício, né? Não acha, não? Absolutamente. Um nicho Absolutamente. capaz de produzir bons escritores. Pô, nossa, lá é uma fonte muito poderosa de revelar. Tá aqui, ó. As sociais aplicadas em geral. Aplicadas em geral, exatamente. Aliás, quero convidar você, meu jovem, e você também, jovem escritora, a publicarem conosco na Eruditiones, a nossa revista científica, que vai trabalhar de maneira muito séria e austera a produção científica, as pesquisas, né? Pode ser os TCCs, as monografias e os artigos científicos já publicados, não interessa o tempo. A gente faz uma espécie de atualização, né? E sim. mete lá na nossa plataforma digital, que nós estamos criando o site também. Já estão convidados ao vivo aqui, viu? Eruditiones aí rasgando 2023, a revista científica é um sonho das antigas, né? E é isso, assim como é um sonho das antigas, ter jovens nas nossas silogios, a Bepa e Alcama. E vocês chegaram em boa hora. Eu agradeço de verdade a minha confreira, diretora institucional da Alcama, escritora Maria de Belém Maoeste, que trouxe o Flávio para cá. E pelo Flávio veio também a Sônia. Você é besta, cara. O que pode ser melhor do que isso, né, minha diretora? Né? Receber esses dois jovens talentosos aqui, né? Nosso elogio. Eu também, privilégio. Gás. Também tenho que agradecer, porque na verdade ela conheceu o meu pai, certo? Também é uma pessoa que gosta bastante de literatura, né? Querendo ou não, talvez tenha algo a puxar dele aí. E ela disse que ia ser minha madrinha, só que ele não fez apelo nenhum. Mas eu ainda questionei, eu falei, pô, mas o senhor não ficou insistindo? Não, mas que o Flávio... Ele disse que não, e eu acreditei, ele falou com verdade. Então ela, de livre e espontânea vontade, teve
querer me inserir nesse meio O pai aqui. do Flávio é Pô, um cara incrível, cara. Conheci há pouco tempo, mas a gente vê a energia do cara. se você tá ouvindo aí, Afonso Dourado. O Afonso, gente boa. Eu tô insistindo com ele lá, viu? Devagar. Pois é. Vai sair algo ali. Que nem gato comendo feijão quente pela beira do prato. Eu tô lá, cutucando lá. Bora, meu irmão, vamos lá com a gente. Ele é poeta, cara, ele é poeta. Eu tava no carro, ele me disse uma rima, eu falei, caramba, essa rima aí Beleza. não é uma beleza. Ele é modesto, é. Aliás, me diga uma coisa sobre poesia, vocês dois. Como é que é? O que a poesia representa na vida de vocês? Já arranharam? Eu sei que ele faz poesia. Ele tem uma obra, inclusive, né? Poética, não é isso? Que vai lá sair aí? Eu não muito. Não muito, né? Muito. Mas gosta de poesia. Gosto. O que você fala sobre isso, escritor? Assim, eu acho que de todos os desafios, eu acho que talvez a poesia seja o mais difícil, né? Porque, vamos lá, a minha concepção agora, falando tecnicamente também sobre poesia. A gente falou que não existe um escritor nato. Talvez não no romance. Eu acho realmente que para o cara ser um bom romancista, ele tem que ter um apanhado técnico ali, porque o romance ele também é estrutura. Não vai ser um bom romance se você não tiver conhecimentos técnicos de estética, questões estruturais. A poesia ela é um pouco diferente. Ela tem a ver com a alma, né? E nem todo mundo tem algo bonito a dizer, ou algo trágico a dizer, ou algo, sabe? Eu, por muito tempo, eu me forcei a escrever só pelas palavras, por talvez conhecer, né, bem as palavras, a nossa língua, só que não causa impacto, né? E demorou muito até que eu escrevesse algo que eu falei, caramba, isso aqui realmente é digno de ser chamado de poesia. Eu tenho muitos escritos, né? Eu gosto muito de Castro Alves e eu não sei dizer se eu ainda consigo publicar algo, mas certamente no futuro, quando achar que eu tenho um bom apanhado de boas poesias. Já escreveu poesia, Sônia, alguma vez? Não. Eu sou mais adepta da prosa mesmo. Ah, mas a prosa é linda. A prosa, eu chamo a prosa de bucho da poesia. Falando de prosa, eu tenho tentado me compelir ali a um desafio, que são os mini-contos. Foi um negócio que eu descobri recentemente. O conto já é um estilo de prosa encurtado, certo? Pô, contos de 5 páginas, de 3 páginas é um conto. Agora um mini conto é algo que leva 3 parágrafos no máximo. Em 3 parágrafos o cara tem que ser muito bom. Eu já li bons mini contos de 1 parágrafo. Eu falo, caramba, esse cara é um mestre das palavras. Muito show, né, cara? Impressionante. Eu tenho feito esse exercício, é muito difícil. Porque eu tenho essa questão de escrever tudo com descrições extensas e por isso que meu livro é grosso desse jeito. Tem essa dificuldade de ter uma simplicidade. Então, eu tô me forçando a isso. São 2. Tô tentando deixar de ser prolixo, eu tô tentando, tô me policiando quanto a isso, né? Mas são críticas muito positivas de amigos que gostam da gente e que fazem isso. É muito belo, cara, muito belo o que você faz. Só encurta um pouco mais. Eu já escutei isso, isso. Falou, tem que aprender, né? Uma pessoa bem... Tudo bem, diretor? Eu não gosto desse termo não, mas uma pessoa bem letrada me falou, caramba, boa escolha das palavras, porém difícil a leitura. Foi na minha obra. E tem que andar com um dicionário ou um glossário do lado, fazer um glossário, né? Sabe do que eu gosto? Metalinguagem. Eu gosto disso aqui, olha só. Depois você vai ler algo pra gente, e você também. Eu não ando em riba da água, porque meus pés são pesados, de titânio. E mesmo que a minha alma seja leve, eu sempre afundo e desmorrer. Não como vrido, nem cerol, mesmo a minha garganta sendo de ferro, porque o meu bucho é frágil e tenro, e as suas paredes são delgadas. Me deito na cama de pregos, de costas, e durmo, e eles entortam todos. Mas de frente eu não posso, pois eles me atravessam e pinicam o meu espírito. Eu não toco requiems para amores mortos, porque tenho medo da assombração. E só os amores vivos me interessam, pois a morte é um velho estranho, é um vento estranho que varre as memórias, apaga tudo que for escrito na terra molhada. Eu também não canto para gente que gargalha, porque elas não precisam. Canto para gente que chora, para secar o seu rio d'olhos. Eu não bebo cachaça, porque ela me alucina e me desvia. Não, eu não bebo sangue, porque o seu gosto é desenchabido e o seu odor é agourento. Eu bebo cachaça, porque ela me alucina e me desvia das visagens e dos desgostos. Não escrevo poesias para demônios, porque eles têm inveja e ódio dos poetas, pois os poetas se inspiram em Deus. Eu não beijo mais bocas que amaldiçoam pessoas, porque elas contaminam os ares e intoxicam o nosso coração.
Eu só beijo bocas que glorificam os dias e línguas que proferem orações de amor. A Metafísica do Descaso. Do meu primeiro livro, 1999. Belo. Caramba. Agora eu vou querer ler completo. Eu não quero ler. Agora é sua vez. Pode pegar sua obra aqui e escolher um fragmento. Enquanto ele procura, eu converso aqui com a Sônia. Sônia, você nasceu e se criou em que bairro aqui de Manaus? Eu gosto de fazer essa pergunta para saber o quão o sujeito era atentado, né? Tipo, eu fui na Caxuxa, lá na Cachoeira. Só tinha gente boa naquele tempo lá. E a Sônia, que ainda é jovem? Eu nasci lá no Monte das Oliveiras e tô até hoje lá. Cara, eu adoro Monte das Oliveiras. Pô, o Rogerson, o nosso irmão Rogerson, ele trabalha lá. Você conhece o Rogerson? Não. Rogerson Moraes? Não conheço. Porra, sou do morro, ele é sou de sol, né? Da música Sol. Eu fui vizinho da Sônia lá no Monte. Sim. Bicho, Meu você pai, tem que no conhecer o Rogerson Moraes, meu irmão. É o maior escritor conhecido da atividade social. Ele é um cara incrível. Cara, ele escreve coisas muito parecidas com para não sei o que matou meu gato e outros 100 contos. O cara é bom pra caramba. Rogerson Moraes. Rogerson Moraes, se você estiver me ouvindo aí, eu quero dizer pra você o seguinte: você precisa conhecer a Sônia Maria Elias e eu vou fazer essa ponte. E vai ser hoje. São dois autores que precisam se conhecer. Vocês estão no mesmo bairro, cara. E você vai ser preciosa pro trabalho do Rogerson. Que isso, bicho? Né? É professor, bicho, do ensino fundamental. Escreve muito. Você vai adorar conhecer ele, Sônia. Você vai adorar. Poxa vida, mas é porque eu quase não saio de casa, não. Trabalho, casa, trabalho também. Mas você acha que tem que ter esse relacionamento de autores, né? Para se conhecerem, para quem sabe você vai lá dar uma palestra para a juventude. Ele chama a gente lá direto para dar palestra para a juventude. Ele faz um resgate bonito com uma moçada lá. Rogério merecia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Se ele estiver me ouvindo, manda um abraço, um beijo para ele lá, né? E você cresceu lá na Monte das Oliveiras. Sim, sim. Aquele bairro é muito misterioso, né? Ele é assim, né? É. Cheio de ladeiras incríveis, cara. O Monte das Oliveiras. Conhece lá, diretora? Pouco, né? Pouco, acho que eu fui umas 2 vezes. Eu vou levar você para conhecer melhor o Monte das Oliveiras. Vamos visitar o Rogerson Moraes lá. Ótimo. E o meu escritor aqui, o Flávio, que morou em Roraima, não foi, Flávio? Passei, após eu fazer 17 anos, fui estudar na Universidade Federal de Roraima. Primeiro RI, passei poucos meses como aluno de Relações Internacionais. Logo depois me tornei aluno acadêmico de Direito. Por lá fiquei por mais de 6 anos. Retornei agora esse ano para Manaus, no meio do ano, né, que eu ingressei na Marinha do Brasil. Marinha do Brasil, ó. Concursado, tá? Da Marinha do Brasil. Cara, é uma trajetória muito legal, bacana. A gente parabeniza jovens que gostam de estudar assim. Isso é bem legal. Tem um trecho bom aqui. O que é interessante falar sobre o meu protagonista, que ele tem um nome atípico. E é sempre uma piada do livro, mas tem um motivo que eu não posso contar bem agora. Mas ele tem o nome de um filósofo, de Agrigento, né, que é Empédocles. Então, um trecho agora, fazendo uma leitura rápida, para saber um pouco o estilo da minha leitura. De uma coisa ele sabia, era Empédocles. Era Empédocles mesmo não tendo nascido em Agrigento. Era Empédocles mesmo tendo nascido em Manaus. Uma cidade enfadonhamente quente que parecia ter congelado, ironia pura, em algum lugar entre o atraso e o progresso. Ou era o comodismo do povo, ou era a política mal articulada, ofuscada pelo sul-sudeste. Abafada, paralítica, fecha-se o sentido de Manaus, equidistante da glória da borracha e da pobreza das palafitas. Só o jaraqui frito poderia alegrar um povo que vê na floresta, ao mesmo tempo, seus grilhões e sua carta de alforria. Cada machadada no tronco robusto de uma árvore é uma punhalada na essência amazônica. Mas cada vez que o ribeirinho deixa de usufruir da terra por causa de leis ambientais mal aplicadas, uma pedra é somada à mochila da pobreza. E essa mochila já está bem pesada com tanto entulho. Caramba, olha o caráter sociológico da escrita do cara, né? Você gostou? É nesse nível, eu amei o livro. Eu li numa viagem que eu fiz, acho que eu estava indo de Paraíba para Pernambuco. Não morreu de tédio, então já é um bom resultado. Não, foram 2 dias seguidos lendo o livro. Acho que foram. E aí
o livro foi passando. Inclusive, conforme eu ia lendo, eu ia falando com ele. Calma, tô nessa parte. Verdade, tive o feedback. Pô, legal isso aí, né? Aí... E ele cobrando feedback, né? Bora ler esse negócio aí. Não, é bom. Que espera resultado lido por uma pessoa inteligente que também é escritora. Quem poderia ser melhor para ler a obra, né? Não, e o negócio é que eu ia lendo. Tava com internet, né? Peguei estrada. Fiquei sem internet. Eu tava cansada, só que eu tava querendo ler o desfecho, né? O desfecho. E aí foi um vucu-vucu, ver gente pra cá e porrada aqui, tiro. E aí eu falei, tá. Meu Deus, e eu tinha um... Eu não vou me falar mais, senão eu vou acabar entregando o livro. Só que quando tava tudo indo perfeitamente. Quando chegou na última página... o livro do Flávio foi o primeiro livro que me fez chorar. Assim, com um desfecho. E eu fiquei, não é possível. Acho legal quando você termina algo e fica com gosto amargo na boca. Eu queria ter essa situação. Você vai sendo levado à glória e depois era tudo mentira. Quebrou a expectativa. Eu gosto muito disso nos filmes e na literatura também. Aliás, a Netflix adora isso aí, né? Que é isso, cara? Aqueles filmes que todo mundo critica. Pô, que final... Isso. Né? Pelo amor final de porcaria. Deus. Eu Tá acho aqui, ótimo. Pois é. Incompletude, você... É incompletude. Ela fica mordida, olha. Ai. Quer quebrar a televisão, quer surtar. É isso, cara. Né? Mas, enfim, isso são os fenômenos que da arte, da cultura, da literatura, né? Da escrita. Bicho, vou falar um negócio pra você. Nada me apaixona mais do que a escrita. E eu não sou bom escritor, não. Eu sou mediano. Mas desde que eu preciso dizer isso. Quando eu fui estudar na UFAM, letras, eu passei para letras, língua portuguesa e literatura brasileira. Eu odiava o curso. Porque era um curso que eu era muito preconceituoso. Era um curso que só tinham homossexuais e mulheres. Eu falei, pô, os caras vão me chamar de baitola porque eu tô aqui e tal. É assim, na real, tô falando aqui ao vivo. Era naquele tempo, 1992, né? Eu tinha 22 anos. Cara, estigma, né? Estigma. E era assim que era. Alguns cursos eram voltados para mulheres e homossexuais. Enfermagem, pedagogia, letras. Mas ainda existe esse estigma. Existe. Na universidade existe. Você vê isso? Odontologia, essas isso. coisas. Eu acho uma babaquice pensar isso, mas eu pensava naquele tempo. Muito jovem, né? Estava exposto à liberdade de criticar, ao bel prazer. E eu vou fazer, eu passei, fui vestibular bem sucedido, vestibulando, fui fazendo. Com 1 ano e meio, mais ou menos, de curso, eu me apaixonei perdidamente pelas letras. Porque o meu professor fez um concurso de poesia dentro da sala. Não tinha negócio de internet para colar, não, mano. Google para você colar, não. Era fazer na hora, na carteira ali, na mesa, escrever. E eu fiz um poema chamado Comunhão, tenho até hoje, está no meu livro. Um poemeto. Ele pegou, deixamos na mesa dele e chamou de um por um. Paulo Eduardo Queiroz, aqui, vem cá. Vixe, Maria, já deu merda. Eu fui, o cara, Marcos Frederico Kruger, membro da Academia Amazônica de Letras, meu professor, grande mestre da escrita. Ele é um dos maiores críticos de literatura existentes na Amazônia. E ele disse, parabéns, você criou isso agora? Sim, senhor. Incrível, parabéns. E quando à medida que ele foi falando, o meu ego foi inflamando, né? Aí você percebeu que era bom. Como é bom. Ele inflou de tal modo que eu fiquei igual um baiacu, né? Assim, falei, caramba, eu não acredito que estou ouvindo isso. O senhor está brincando comigo, né, professor? Não brinco com essas coisas, eu brinco com outras coisas, com essas não. Parabéns, você é um escritor nato, você é um poeta. Aí eu peguei corda. Ele falou isso, eu peguei corda e fui embora. Tá pegando corda até hoje. Até hoje, Então, exerce na gente um amor incrível. A literatura é o que para você? Agora, boa pergunta. Na lata. Se eu fosse falar de forma simples, eu acho que todo mundo sofre tanto no mundo e a literatura para mim é algo que acalenta o espírito. E é só isso. Pô, é aquilo que... Balsâmico. A gente sabe que o mundo é feito de tragédias. E se você for minimamente inteligente, você consegue se colocar nesse mundo de tragédias. E aí você senta a bunda numa cadeira e poder fugir do mundo, por mais que, por exemplo, seja para um mundo que também é repleto de tragédias. Pois é. Sabe? Eu acho que esse é o interessante da literatura. E é sobre isso. Tanto ler e escrever. É sobre acalentar. E aí, minha escritora? Uma vez, que no Instagram eu postava, né? Tô mais parada, mas... no início eu postava mais sobre os personagens e tal, e alguns perguntavam, ele é o quê? Como é que ele é? O que ele faz? Daí uma colega minha perguntou uma vez de mim, Sônia, por que terror?
Por quê? E aí eu fiquei um tempão sem saber explicar porquê daquilo. Daí eu fui, assim, repensar que, na verdade, eu sou uma pessoa muito medrosa. Muito, muito, muito medrosa. Às vezes eu quero aparentar outra coisa, mas eu sou uma pessoa muito medrosa. E aí, no terror, eu tenho a oportunidade de criar um mundo, criar bichos subjetivos, né? Que são frutos do meu medo em diversas partes aí. E eu mesma consigo dar um fim para eles, sabe? Eu consigo controlar o meu próprio mundo. E a literatura, para mim, é isso. Eu tenho a possibilidade de me acalentar, sabe? Ao mesmo tempo que eu me bato, eu consigo me acariciar. É um refúgio. É poder e controle também de escrever, né? Poder e controle, você pode destruir, você pode criar. É verdade. Uma vez publicado, quando está no plano da intimidade, do privado, isso, né? Mas não verbaliza, ideias, né? Meu irmão. Aí já era, né? Não volta. Tanto que meus personagens, cada um, ele tem um pouquinho de mim. São 10. O livro tem vários... O Testemunho Noturno tem vários personagens. Mas os 10 primeiros, que eu chamo de são os meus filhos, cada um tem um pouquinho de mim. Tem um pouquinho da minha personalidade, um pouquinho dos meus medos. E eles eu levo para tudo que eu faço. Esse primeiro, o Testemunho Noturno. Os 10 primeiros são com eles. Cada um é o principal do seu conto. E aí, Mantém a Luz Acesa, eu vou pegar esses 10 personagens, mesmo nome, mesmas características físicas, só que já vão aparecer em outras situações, já com romance, entendeu? É a polimorfia da literatura. São as multifacetadas maneiras de você escrever, de você colocar no papel as ideias, né? Mas tem horas que você se prende tanto que não consegue sair do lugar. Aí não pode forçar a barra, né? Segurar a onda, vamos esperar. A inspiração, esquece isso. Espera a liberdade. Quando ela chegar, e você chama do que quiser de inspiração. É assim que eu penso. Aí não adianta forçar, né? Não, isso é verdade. Eu tive um problema também durante a pandemia, porque na verdade esse meu livro foi publicado início de 2021. Final de 2020, eu publiquei ele no Clube de Autores, e em janeiro de 2021 eu publiquei ele na Amazon, que foi onde ele teve maior saída, digamos assim. E então ele foi fruto também desse... fui castrado de forma imaginária, assim, porque eu enfrentei alguns problemas de ansiedade, descobri que eu tinha um transtorno de ansiedade generalizada, que é um negócio que é fatal pro seu imaginário. E eu me via sem conseguir espremer a cabeça, não saía uma gota de nada que prestasse. E aí, pela minha autocrítica também, quando eu conseguia escrever algo, minha autocrítica ia lá e destruía. Aí eu demorei bastante a superar isso, né? Eu acho que todo escritor, uma hora ou outra, vai passar por esse momento de restrição, né? Eu acho que difícil, sim. Muito difícil. É difícil não viver isso. Eu acho que é raro. Vive isso, sim. E o processo, ele piora um pouco mais por causa da solidão. É só você e você, meu compadre, ali produzindo, né? Então, eu entendo perfeitamente isso aí. Já vivi muito isso aí, né? De manhã, quando eu me invocava, virava uns copos, eu digo, quer saber? Eu vou escrever aqui qualquer coisa, amanhã eu dou uma olhada, real. Agora, eu escrevi uma obra chamada Os Fragmentos do Céu, esse texto esse fragmento que eu li daquela obra, e eu não posso dizer que me arrependo, né, do caráter conteudístico da obra, mas eu fiz uma crítica extremamente técnica e científica a partir da visão sociológica e antropológica, eu já era apaixonado pela antropologia naquele tempo, do fanatismo religioso. Aqui, ó. Pois também tem bastante. Eu me arrependo de certas coisas que eu disse que partiram alguns corações. Quem realmente leu a obra com detenção, viu no seu âmago, lá no seu núcleo, no seu bojo. Qual era o objetivo, né? E me escrevia, era e-mail naquele tempo, escrevia pastores e outras pessoas sérias, não me atacando, mas fazendo críticas que realmente eu chegava a lamentar, de puxa vida, para que eu escrevi isso? Pô, eu gariei várias inimizades aí. Mas tá aí, não dá para voltar. Sim, já era. E é uma faceta sua que, querendo ou não, se comparar talvez com uma obra mais recente, vai mostrar, na verdade, o crescimento, né? Ainda bem que eu não ofendi ninguém, eu fui técnico. Eu fui com um pensamento antropológico, né? Então, não sou eu, é a ciência antropológica, evidentemente, me usando para escrever. Mas eu não ofendo, não, né? Hoje eu não penso assim, mas não, acho que a liberdade de crença é uma coisa bacana, desde que não ultrapasse o bom senso. Sim, com certeza. O que é meio raro, né? E tal, e por aí vai. Já se arrependeu de ter escrito algo? Olha, não, até o momento não.
assim, mas talvez eu seja um pouco pedante por não achar que eu deveria me arrepender de algo que eu já escrevi. Eu acho que o meu livro, eu me arrependo, mas não por ter ofendido alguém. Eu me arrependo mais por motivos da escrita mesmo, da qualidade. E você? Exatamente. Não das histórias, dos contos, mas Da forma, né? da forma como eu escrevi. A escrita lá de 2019 que eu fui pegar, né? 2021. Mas agora eu tô me descobrindo numa outra área do terror. Nesse caso aí já era o terror mais psicológico, né? O último conto do livro, Testemunho Noturno, é Os Quíntuplos. Acho que ele nem entra muito nessa área, mas é um terror mais subjetivo, sabe? Não sei se você já assistiu Hereditário. Pô, muito bom. Os filmes do Jordan Peele. É o New Horror, né? Tipo assim, é o novo Isso. terror, a nova escola do terror Tô no mais cinema. nos símbolos por trás das cenas, das imagens, sabe? Não é algo que entrega de cara, assim. Tô mais nessa área aí. O jovem tem uma dificuldade de deglutir esse tipo de conteúdo porque ele não é imediatista, né? Isso. Entendi. Não usa de fórmulas ultrapassadas. A gente já tá falando de cinema, mas também tem a ver com literatura, porque esse tipo de coisa pode ser incutido na literatura. Os filmes têm um negócio chamado jump scare, que é quando tem aquele momento de susto e, na verdade, talvez o fato não seja assustador, mas ele só te pega surpreso. Pô, qual é a graça disso? Então, o novo horror, Despertado. essa nova escola que vem surgindo, é aquilo que vai te macerando aos poucos, vai incutindo ali ideias e simbologias, e é bem arrastado, bem devagar, até te cacetar a cabeça. O Iluminado é assim, na verdade, né? Sim. É algo que é uma obra mais antiga, mas é assim, o Iluminado é extremamente arrastado, né? Olha como é legal escrever, né? E o Ayangá? Na capa do meu livro, Essa capa é linda, cara. tem o Anhangá. Quem criou isso aí? Frederico Martins, que ele é um designer, na verdade, lá de Boa Vista. Eu conheci o trabalho dele pela internet. Na verdade, eu acho muito legal porque ele fazia uma arte meio ideológica, ativista. Ele fazia ilustrações de fundo político. E eu falei, pô, esse cara, pelo menos ali eu já percebi que eu me compatibilizava com ele em relações ideológicas. E aí eu falei que eu acho que para fazer a capa do meu livro, que é ideológico, que é político, tem que ser alguém que não que pense igual a mim, mas que entenda o que eu quero falar. E aí eu falei que eu gostava muito de designs que eu acho que eles são extremamente elegantes, que são simples. Não gosto de fotografias na capa do livro, assim, é uma questão pessoal. Gosto de ilustrações com cores simples. E aí ele entendeu a ideia que eu quis passar e eu falei, na capa eu quero um Anhangá. Para quem não sabe, o Anhangá é uma criatura, um ser do folclore, usar o termo até mitológico, né, porque é mais complexo. A gente fala folclore, a gente sempre leva... Mas é mitológico mesmo. A gente sempre fala de folclore e tende a simplificar as crenças indígenas, mas na verdade é uma mitologia que equiparava essas epopeias gregas e romanas. Pertence à chamada cosmogonia. Isso. Que é o resultado da amplitude das crenças. E Ayangá é uma figura. É um ser mitológico que é um antagonista de Tupã. É um ser que se metamorfoseia de diversas maneiras, e uma delas é através do veado campeiro, e ele é branco com os olhos flamejantes, certo? E qual que é o grande lance? Qual que é a ideologia? Porque na verdade no meu livro não tem nenhum ser mitológico, tá? Como eu falei, é um romance realista, mas é cheio de simbologias também. O Anhangá, quando os jesuítas chegaram no Brasil para catequizar os indígenas, eles resolveram criar talvez subterfúgios para que o indígena entendesse que o mundo era uma dualidade entre o bem e o mal, era uma dicotomia cristã. E eles se apossaram dessa figura do Anhangá e demonizaram o Anhangá, né? Ele já era visto como um espírito, de certa forma, maligno, mas aí eles se transformaram no próprio diabo. Até por isso que tem uma cruz aqui na testa da criatura, e tem tudo a ver com o livro, que é sobre essa vontade, de exercer um controle sobre as pessoas, o que foi feito com os indígenas, e no livro estão tentando fazer com todos os brasileiros, né? O livro trata disso. É sobre um partido radical que está tentando dar um golpe e transformar o país numa teocracia, talvez, algo assim. E aí o Anhangá vem bem a calhar, né? Com uma figura que representa isso. Senhoras e senhores, estamos ao vivo, já chegando quase no fim do nosso programa.
Triálogos desse sábado, dia 29, né? Era para ter já encerrado, mas demos um desconto, né? O juiz deu um desconto por causa dos problemas técnicos que surgiram, por conta de vários fatores, que é melhor não relembrá-los, né? Aqui e tal, a equipe pisou na bola, né? Você vai assistir aí, você vai ver aí. Enorme equipe. 14 pessoas tomando conta de um estúdio desse aqui e não resolveram, mas tudo bem, vamos lá. Agradecer a você que está assistindo a gente, que já passou por aqui, você que está ligado com a gente na Rádio Cultural da Amazônia. Estamos recebendo hoje aqui Flávio Dourado, escritor, jovem escritor, talentosíssimo, que acabou de lançar a obra O Bom Entre os Maus. E também a minha querida Sônia Maria Elias, uma jovem escritora, cheia de talentos também, interessante, pontos de vista diversificados na sua escrita. E é um prazer ter esses escritores aqui no nosso estúdio, né? E eu estou sob a direção do Eterno e na direção terrena da minha flor amazônica, Cíntia Melo. Cíntia Melo, você pode parar de roer as unhas aí e falar quem está conosco, por favor? O cara entrega tudo, né? Que bonito, né? Olha que nosso amigo, o escritor Carlos Eduardo Mota Lopes, né, que esteve conosco. Carlos Eduardo Mota Lopes, vocês precisam conhecer também. Sim. Escritor. Porque é o seguinte, eu vou ser honesto, como de costume, eu vou ser bem franco, eu não sou muito afeiçoado a coach, não gosto muito. Mas o Carlos Eduardo, ele é um coach diferente, porque ele estuda, né? Então, para mim, ele coloca a ciência no trabalho dele, então eu respeito. Coach de verdade. De verdade, profissional, né? Trabalha na Motor Honda já há mais de 20 anos, ele é um diretor de produção e, cara, cria equipes talentosas, poderosas lá no trabalho dele, permanente, né? Evitando a rotatividade, ensinando para as pessoas o crescimento pessoal a partir do seu próprio trabalho. Eu acho isso muito bacana. E é parceiro, já esteve aqui, foi o último, né? Que foi entrevistado, eu acho, né? Carlos Eduardo Mota Lopes, um pernambucano, gente boa, para quem a gente manda um abraço para ele e para a esposa dele. E aí, minha diretora? Olha, a professora Fátima Lira, aqui também curtindo. Fátima Lira é escritora lá de Benjamin Constant. Olha, professora Fátima Lira, eu vou falar uma coisa para a senhora, viu? Se a senhora não participar do 18º Patologia, que vai ter agora dia 26, eu vou levar seu nome lá pro Pai Queiroz da Velha Égua, pro tambor dele no Sinal Educandos. Tá bom? Para botar no mel de Jandaíra. Mas olha, brincadeiras à parte, estou convidando vocês dois também, ao vivo, para estarem no 18º Movimento Patologia Cultural, que vai acontecer no dia 26, depois da diplomação. Lá no Palácio da Justiça. Vai ser bem legal. Fizemos o 17º, agora foi um sucesso, né? Poderemos ir como efetivos membros. Mas verdade. mesmo que não fossem ainda, estão convidados para serem autores, para declamar lá. É um grande sarau, um sarau sistematizado, né? São 18 meses já. 18 meses na peia, meu irmão, fazendo sarau com 20 autores, sempre 20, não pode passar muito disso. A gente faz inscrições. Está acabando a inscrição aí, deve ter umas 10 vagas ainda. Eu vou republicar na segunda para poder chamar mais autores. Estão convidados. Com certeza. Por favor. Tá bom? E quem mais, minha diretora? Bom, deixa eu, mandando mais um abraço, né, para a professora Fátima Lira, estamos com saudade dela. Aí citando quem está acompanhando aqui, que continua conosco, né, Gerlande Paiva, Maria Zélia, né, mandar um abraço aí para o Tonho do Paiaiá, Aparecido Pedro, Eduardo de Freitas, a Mara Lúcia, né, e deixa eu abrir aqui, mandar mais um abraço aí para Maria Luísa Brasil, que continua aqui conosco. E é isso. Beleza. Senhoras e senhores, creio eu que os nossos escritores já deram um recado deles, né? Claro que se tiver alguma coisa para falar ainda, o espaço é de vocês. Mas antes disso, eu quero agradecer muito, de verdade, de coração, vocês terem tirado um tempo do seu sábado para vir aqui no nosso estúdio, falar de literatura, falar de arte, de amor, porque a literatura é amor, sim, e continuar escrevendo, né? Nem que seja a gente mesmo. Eu escrevi um livro chamado A Filosofia dos Tropeços, né? Falando da minha própria vida usando Calegari. Calegari era o personagem, né? Que não passa de mim. E contando os percalços da vida na tentativa de superar meus próprios traumas, que não foram poucos, e ensinar os outros também a pensar na grandeza que é ser humano, né? Muito top, eu escrevi e eu amo esse livro, né? Já vendi tudo já. Não ganhei dinheiro que nem ganhou a Sônia e você. Não, a Sônia ganhou, eu não. Falar nisso, como é que estão as vendas do livro? Vamos falar a verdade, é difícil vender livro nesse país. Sim. Né? Eu tenho uns números aqui na cabeça. Eu sei que alguns escritores vão achar que é feio, mas assim, com todo respeito aos escritores que não se importam muito com isso,
quem é que não quer ser lido? Né? Pois é. Para mim, o maior símbolo disso foi Van Gogh, que morreu pobre e sem Tragicamente, né? tendo vendido, eu acho que 2 quadros ou 1 quadro. E hoje... Por R$10. Justamente. Então, gostaria sim de ver o produto da minha escrita em vida. Eu consegui É isso vender a minha mesmo. meta de livros físicos, que foi de 100 exemplares, através da Clube de Autores. Consegui bater essa meta. Falei, não, eu quero vender 100, que geralmente é o que as editoras entregam pro autor para ele se virar e se desfazer. E eu não saí dando para ninguém. Foi vendido mesmo. Obviamente que os exemplares, muitos amigos e familiares que adquiriram. Agora, na Amazon, o meu e-book para leitura no Kindle foi realmente ali a pérola, como eu falei várias vezes. Hoje já somam quase 5 mil downloads dele. Boa. E muitas Excelente número. muitas críticas, algo que eu sempre gostava de ver, só de ter aquelas estrelinhas, aquelas 5 estrelinhas Pois lá, é, né? quero ver. É. Hoje já são mais de 100 avaliações na Amazon e eu fico muito feliz com esse feedback. Né? E aí? Foi mais a família que me ajudou, até porque eu ainda não coloquei nada na Amazon. Flávio tava perguntando, e tem aí, que quando é que botar. vai colocar? Porque eu ainda sou muito leiga nessa questão aí da Amazon. Mas no máximo final desse ano para início do ano que vem que eu vou começar a colocar lá. Mas parece muita coisa quando eu falo assim no Instagram. Acho que cada demanda foram 3 demandas, cada demanda de 20 exemplares. A família me ajudou bastante, assim, de para pessoas que eu não conheço mesmo, umas 4, que o editor chegava e falava, pessoa tal, não conheço. Então, é isso, mas falta eu colocar na Amazon. Ela tá sendo omissa, senão já tinha sido muito mais. É verdade. Olha só. É isso, né, minha diretora? O que você quer falar aí, diretora? Tá tudo certo? Tudo Vamos certo. encerrando, então? Estamos encerrando, né? Mais um sábado aí, eu adorei, sabe? Foi bem diferente do que nós já realizamos, né? De entrevista, muito interessante, gostei muito mesmo. É verdade, é um debate bacana. Muito. Você debater literatura com quem entende, meu irmão, é outra coisa, Que isso. parceiro. É outra coisa, É a o que gente eu aprende digo. muito. É o que eu digo. Não, você né? tem a agradecer. Eu comecei nervosa, agora já estou à vontade. Que bom. Obrigada pela oportunidade. Prepare-se para voltar aqui, sem esses problemas costumeiros da técnica, que eu vou conversar, fazer uma reunião muito séria com a equipe, né? Nós vamos fazer uma reunião chamativa no sentido estrito da palavra, chamativa, entendeu? E vou conversar com a minha equipe Uma de 14. intervenção. Em 2023, né? Vem todo uma roupagem diferente, um cenário Olha aí, a amplo, diretora né? falando, já me sinto melhor. Já está até cenário- fragmentando aqui o minha Cadeira raiva. massageadora, o radialista. Já estou gostando, não vou mais sair daqui para Globo. Vou ficar aqui. Vou ficar. Ótimo. Senhoras e senhores, muito obrigado. Esse foi mais um programa Triálogos neste sábado incrível, dia 29. Aliás, para você que amanhã sabe que tem que exercer o seu dever cívico de votar, escolha o melhor para nós. Não pense só em você não, viu? Pense em nós. Amanhã é um dia importante. Seja lá qual for a sua escolha, faça com a consciência, depois com o coração. Primeiro a consciência, onde está a racionalidade, porque é assim que se escolhe. Com o coração, o que a gente escolhe, normalmente a gente leva a coro. Vamos escolher com a consciência, com a racionalidade, a partir da verdade. Olha só o que diz Carlos Drummond de Andrade para nós, senhoras e senhores. Olha isso aqui. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os 2 meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em 2 metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As 2 eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme o seu capricho, sua ilusão e a sua miopia. Tu é doido, parceiro. Belíssimo. Carlos Drummond de Andrade. Aniversário de Carlos Drummond de Andrade depois da manhã, né? Dia 31. Comemorar lendo, né? Lendo, é verdade. Obrigado aos senhores, obrigado minha querida escritora. Você é muito simpática, você tem uma luz incrível. Traga mais pra cá os seus personagens junto com você. Trago. Tem lugar pra eles aqui, viu? não pra quebrar tudo aqui. Você também, meu querido Flávio. Muito obrigado, tá, meu querido? Eu que agradeço e fico muito feliz que essa está se tornando e vai se tornar brevemente, de forma definitiva, a nossa casa.
Estaremos sempre aqui conversando, trocando ideias e escrevendo. Dia 25 de novembro, diplomação da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, a Alcama, uma entidade vinculada à Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, ABEPA, por você, pela Amazônia, por todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado a Cíntia Melo de Queiroz, minha querida eterna flor amazônica, por estar aqui, dando essa força, operando. E obrigado a todos vocês que dão uma moral para nós, apoiam o nosso trabalho. Compartilha aí, curte nossa página, ajuda a gente, fica ligado. Dá sugestões daqui de pauta para a gente tornar essa rádio aqui mais poderosa. Aliás, preciso dizer de novo, em breve, Rádio Cultural FM da Amazônia. Uma rádio comunitária, mas estaremos no dial. Você vai poder ouvir no seu carro, em qualquer lugar. Quer dizer, em qualquer lugar não, porque a rádio comunitária tem lá suas limitações, né? Mas nós seremos, não, somos enxeridos no nascedouro. Nós somos enxeridos, nós vamos ser Rádio FM. Frequência modulada, Rádio Cultural da Amazônia. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa eleição amanhã. Pensem em nós, pensem em tudo. Nós merecemos felicidade. Obrigado a todos. Beijo. Desconectei aqui. Pode dar. Show de bola. Tô desconectado aqui, filho.